Eu vi algo, inclusive, que por conta de um acordo assinado ali entre a França e os Estados Unidos, me parece que a premiação dos Estados Unidos, inclusive, quando passa de um certo patamar, já é recolhido o imposto pelo governo francês, né, para o caso dos Estados Unidos propriamente. Então, assim, a gente sabe que tem, mas em razão de tudo que vive o país, né, e é isso que a gente vai debater na mesa, mas você, como já foi atleta, eu queria te ouvir também um pouquinho. O que você achou dessa medida provisória? Você acha que foi justa pelo esforço dos atletas? Eu acho que é uma medida provisória muito popular e acaba, assim, sendo algo que beneficia os atletas. Eu, só para passar um panorama, fui atleta da natação por 11 anos, cheguei a competir em campeonatos brasileiros fora do Brasil, representando o próprio país. Não consegui chegar a uma Olimpíada, mas eu, estando num esporte que não é o futebol, que sabemos que é a prioridade nacional no quesito esporte, a gente vê como é tão pouco financiado, quão poucos incentivos são dados a esses atletas das outras modalidades, que incluem a ginástica, incluem o atletismo, incluem também o handebol, o vôlei e tantos outros. Para você chegar no nível muito alto, vai muito esforço e investimento do próprio atleta e das suas famílias. Então, quando há esse tipo de benefício, de bonificação, é um grande incentivo, um grande alívio e também uma recompensa muito justa para esses atletas, essas famílias que investiram tanto durante anos e muitas vezes não tiveram o respaldo necessário. Eu acredito que vai ter grande apoio dos nossos parlamentares, dos senadores, e essa medida provisória se tornará, de fato, então, uma lei, uma medida que será aplicada nos outros Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, e com certeza vai acabar dando uma motivação a mais a esses atletas para ir no exterior e representar o Brasil em todas essas competições que acontecem todos os anos. Luca, muito obrigada pela tua participação, viu? E desejo que você venha aqui mais vezes no Linha de Frente de final de semana. Foi muito bacana. Obrigada. Com certeza, só chamar que eu apareço. Tchau, tchau. Bom, então eu já vou passar aqui para a mesa agora, porque é a mesma pergunta que eu fiz para o Luca, né? A gente sabe que, de fato, é uma medida popular, isso ninguém, né, tira essa essência, né, da medida. Mas é uma medida que, como disse bem o Luca, vai ter que passar aí pelo Congresso, né? E acho difícil alguém conseguir ir contra, porque sabe que vai ganhar e muita crítica com relação a isso. Mas primeiro, mano, você que não é sociólogo, mas é um jornalista que olha muito para a sociedade, analisa muito a nossa sociedade, queria conversar com você e te perguntar o seguinte: por que é que, se é um negócio que existe há 50 anos, essa tributação tem em todos os países, por que é que este ano virou tanta polêmica, tanta tititi ali, principalmente naquela plataforma X? Vamos lá, eu vou ser o do contra. Porque eu vou dizer que é uma medida que é popular, mas que é populista. Porque política pública, se você quer fazer incentivo para qualquer atividade, o modo correto de fazer isso é por meio do orçamento público e não de uma isenção tributária. Ou seja, ficar criando exceções dentro do sistema tributário é algo que vai contra o interesse público maior, porque torna o sistema mais complexo. Quando você diminui o imposto apenas para uma categoria, como agora, para os atletas, sem ter uma mudança de gasto equivalente a essa redução, na prática você está jogando o custo dessa isenção para todo o resto da sociedade. Então você está tornando a cobrança de imposto menos transparente, mais complexa e aumentando a conta para os outros. Então, na minha visão, é um caminho que inclusive vai contra o espírito da reforma tributária deste mesmo governo, que em tese era uma reforma para criar uma simplificação, gerando uma diminuição da quantidade de alíquotas e da quantidade de exceções. É mais uma exceção. Também acho que há outra contradição com o discurso do próprio presidente Lula, que há cerca de um mês atrás saiu de uma reunião da Junta de Execução Orçamentária dizendo que estava surpreso com o volume de subsídios e isenções tributárias que havia no Brasil, que é coisa de 6% do PIB, se eu não me engano. E agora está criando mais uma isenção. Ou seja, o discurso não para de pé. Eu diria que a população, de forma geral, quando vê
a situação heróica dos nossos atletas, sabendo de toda a dificuldade que eles têm para exercer a sua atividade, tem como primeiro instinto a compaixão de dizer, precisamos fazer alguma coisa. Eu até concordo que precisamos fazer alguma coisa, mas precisamos fazer bem feito, porque com um puxadinho improvisado, criando mais um subsídio, não é a melhor forma de gerar incentivo para os atletas que, de fato, mais precisam. E, mais uma vez, os que mais precisam não chegam nem na Olimpíada, né? São aqueles que estão começando, são as Rebecas Andrades de 15 anos atrás, quando estão começando, que é o principal ponto do incentivo ao esporte, é ter condições de iniciar. Não é depois que ganha a medalha olímpica e já está na elite da elite do esporte mundial, que é a situação do medalhista olímpico. Vale só a gente fazer uma colocação aqui, que essa MP só vale para o prêmio em dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê da Paralimpíada também brasileira. É isso que eu ia comentar exatamente. Não vale para prêmios de times, enfim. Mas vai ter que valer, não vai? E as outras não sei, confederações... quem vai ter que falar isso pra gente é o Dr. Bruno, que está aqui para ajudar a gente e só uma polêmica. Isso. Temos a São Silvestre, tradicional corrida. Este ano, o primeiro brasileiro melhor classificado, ficou em 6º lugar, o Jonatas, que é gari de profissão. Ganhou R$6 mil de premiação pelo 6º lugar. Pagou quase 1.000 de imposto. Ele continuará pagando imposto. Exatamente. E aí, doutor Bruno, como é que... Vou chamar de Bruno. Como é que ficam essas outras competições, esses outros atletas? Como é que você viu essa medida provisória e o que você pensa sobre ela? Bom, inicialmente eu acho que o que o Mano disse faz bastante sentido, né? Da questão de ser uma medida bastante populista do que aconteceu. Talvez fosse uma questão de usar o orçamento público para levar para incentivo ao esporte, ao invés de trazer isenção tributária, né? Não vejo isso como uma medida talvez tão urgente a ponto de justificar uma medida provisória, né? Isso porque o governo teve todo um período anterior à Olimpíada e nada fez, né? Então, assim, a urgência, ela poderia ser demonstrada antes. Me parece que foi muito mais uma pressão social do que uma urgência e relevância que a medida provisória necessita. E justamente, quando a gente coloca numa questão de isenção, eu acho que para quem ganhou no time, como vai ser todos dividido por número de cabeças, vai permanecer sendo isento para eles também. Eu acho que não teria sentido para não ser, né? Mas a questão principal que eu vejo é quando você dá uma isenção para um número de pessoas, para uma categoria de pessoas, eu tenho que delimitar esse escopo. Se o escopo está sendo esportistas para fins de desenvolver o esporte no Brasil, então a gente vai ter que colocar que isso vai ter que atingir a todo mundo que tem alguma remuneração decorrente do esporte. Uhum. Se eu vender um jogador de futebol caríssimo, ele vai ter isenção? Então, teria que ter, né? Esse que é o ponto. Então, entendi. O negócio vai mais profundo, porque são o que a gente chama de consequências não intencionais, né? Você vai dar para um grupo que merece, e aí você delimita. Não, é atleta olímpico. Tá, mas porque por enquanto, pelo que eu entendi, só aquilo que... A premiação do Comitê Olímpico, né? Seja Paralímpico ou o Comitê Olímpico. Tá, mas é que nem o Mano falou, daí a gente começa a criar, vocês estão falando aqui, a gente começa a criar uma desigualdade, inclusive dentro do próprio esporte. E outra questão, a organização, né, dos esportistas mundial vai dar uma premiação em dinheiro para quem tirou medalha de ouro. São $50 mil, salvo engano. Ah, tá. Aí, além do Comitê Olímpico, além do Comitê eles vão ganhar mais fora. É a organização dos atletas mundial. E aí? Ela não vai pagar IOF e nem tributação desse dinheiro que vai vir? O IOF ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada porque quem dá esse prêmio é o COB, né? Então não tem por que ter IOF. Mas e esse dinheiro que vem de fora, que ela vai receber? Não, aí esse ela vai pagar tributação. Porque se na MP tá dito que é só o prêmio do COI... É do COI e do COB, né? Sim, vai. Mas você entende que são distorções em cima de distorções. Se a questão é, vamos preservar então vamos preservar toda a remuneração dela. Sim. É que não faz muito sentido é por isso que é populista, porque é muito dando uma resposta a um pedido social, ponto.
não foi pensado sobre as consequências que você vai ter de outros atletas.